E hoje nós vamos falar, irmãos, sobre algo muito lindo e importante nas nossas vidas. Sobre a aliança. Você que tem uma aliança aí no seu dedo, eu acho a minha aliança tão linda, gente. A gente pode observar que a aliança, ela é um compromisso. Quando as pessoas veem uma aliança no dedo da gente, automaticamente você vai ver que aquela pessoa é comprometida, não é verdade? Que aquela pessoa tem um compromisso. E não é, se você olhar para uma aliança, pega a sua aliança aí, você que tem uma aliança. Você pode olhar que uma aliança, ela não existe emenda. Você não consegue ver nenhum tipo de emenda na sua aliança. Você não consegue ver o meio, você não consegue nem ver início nem um fim, não é verdade? Então, irmãos, a aliança é o que Deus quer ter comigo e com você. Deus, Ele não quebra a aliança que Ele tem conosco. A Bíblia diz que, mesmo diante da nossa infidelidade, o Senhor permanece fiel. E hoje, nessa tarde, o Senhor, Ele quer nos levar a um nível maior de comprometimento, a um nível maior de aliança com Ele. Quantos aqui querem elevar o nível de compromisso com o Senhor? Amém? Então, nós precisamos, irmãos, escolher, decidir ter esse nível de aliança com o Pai. Muitas das vezes nós olhamos para Deus como um poderoso gênio da lâmpada, sabia? Você vem, esfrega a Bíblia assim e fala com Deus. Eu vou ao culto, eu entrego o meu dízimo, eu vou para o meu discipulado, eu vou para a minha célula, eu posso fazer meus 3 pedidos? As pessoas, infelizmente, elas têm se aliado a Deus em busca de satisfazer o eu. Aliança, irmãos, é servir o outro, é amar, é honrar, não por aquilo que eu vou dar, mas por aquilo que eu vou promover na vida do outro. Escuta essa frase, olha que coisa mais linda. Deus, Ele não contempla as suas possibilidades. Deus, Ele contempla o seu coração. Ai, não é lindo isso? Eu achei lindo isso quando o Senhor falou isso comigo. Vou falar de novo para você anotar e colocar assim, pastora Aline, viu? Deus, Ele não contempla as suas possibilidades. Deus contempla o seu coração. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Abacuque, irmãos. Abacuque é um livro muito pequeno, só 3 capítulos, que depois você pode ler na sua casa. Bem rapidinho você vai ler. E logo no início do livro de Abacuque, Abacuque 1:2, você pode colocar para mim? Nós podemos observar que esse livro, ele já começa cheio de perguntas. Olha para vocês verem. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Abacuque já começa o livro dele cheio de perguntas, cheio de questionamentos. Mas eu não sei se Deus respondeu todas as perguntas de Abacuque. E assim é a nossa vida. Nós às vezes chegamos diante do Senhor com tantas perguntas. Ah, Senhor, quando é que eu vou casar? Irmã, não faça pergunta difícil para Deus, viu? Brincadeira. Chegamos cheios de questionamentos, cheios de perguntas para o Senhor. E eu queria te falar uma coisa. Alguma dessas perguntas o Senhor irá ter prazer de nos responder. Algumas não. E aí eu quero te perguntar uma coisa. Quando essas perguntas não forem respondidas, e aí? Você vai continuar aliançado com Ele? Você vai continuar andando com Ele? Existem coisas que não cabe nós saber, não vai caber a mim e a você saber, irmãos. E aí a gente não pode ficar emburrado com raivinha de Deus.
Ah, Senhor, igual criança, né? Lá em casa eu tenho 3 irmãos, eu sei muito bem o que é pirraça. O menino fica com raiva, faz bico, bate o pé. E aí a mãe tem que pegar o chinelo e uma vara e bater no menino para ele parar com aquele bico. E às vezes nós nos comportamos assim diante de Deus. Como eu disse, a nossa busca tem sido em satisfazer o nosso eu tantas das vezes. Nós estamos buscando a Deus para nós, para nossa satisfação, para o meu eu estar bem, porque eu quero casar, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Então nós precisamos entender que Deus é o oleiro e nós somos o vaso. Ele é o dono de todas as coisas. Então, eu queria te falar que algumas perguntas na sua vida não vão ser respondidas. E quando você deparar com isso, você tem que continuar firme, aliançado no seu propósito de vida, a sua essência de conhecer ao Senhor e de fazê-lo conhecido todos os dias na sua vida. E isso se chama fé, irmãos. O que é fé? Lá em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O que tem acontecido? Eu falei até um pouquinho disso segunda-feira. Muitos de nós temos confundido fé com esperança. Fé é o presente, é o agora. Eu oro e eu acredito que eu recebi. Esperança é algo futuro. Você às vezes ora e acredita que um dia vai acontecer. Então nós precisamos distinguir esses 2 elementos na nossa vida. Nós precisamos ter fé. Você acredita que aquilo vai acontecer na sua vida. Você acredita que mesmo diante dos momentos difíceis, você vai estar aliançado com Deus. Amém? E o versículo-chave de Abacuque, que para mim é lindo demais, está lá no versículo Abacuque 2:4, que diz assim, ó. Eis o soberbo, sua alma não é eu não estou conseguindo enxergar ali. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Irmãos, a fé ela precisa estar presente no nosso dia a dia. Porque a Bíblia diz assim, ó, tudo é possível aos que creem. Mas a Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é 2 extremos, né? Ou você acredita e acontece, ou você não agrada a Deus. Então nós precisamos mais do que nunca elevar o nosso nível de fé, para que a cada dia nós possamos estar mais aliançados com Deus, nas promessas que Ele nos deu. Sabe, irmãos, então nós podemos ver que nós não podemos ser guiados por aquilo que vemos. Não são as circunstâncias que vai determinar quem é você em Deus. Porque o nosso dia a dia, a vida nesse mundo aqui, todo dia, de alguma forma, vai tentar roubar a nossa aliança. As coisas vão acontecer para que você não tenha fé. As coisas vão acontecer na sua vida para que você abandone o seu chamado, para que você abandone o Senhor. E nós podemos ver que uma dessas coisas são as circunstâncias. As circunstâncias roubam a nossa alegria. Infelizmente, muitas pessoas estão com a sua fé, aliançados com a circunstância. Ah, se hoje está tudo bem, ai, aleluia, eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou para a célula. Mas se acontece alguma coisa, aí pronto, não vou para a célula, não oro, não quero saber de Deus. Olha a pirraça lá, está igual o Estevão fazendo pirraça. Não vou não, Deus. Não vou porque aconteceu isso. Então as circunstâncias, ela tem o poder de nos roubar a alegria. Às vezes é uma enfermidade que aparece e aí você se torna passivo àquela enfermidade.
esquecendo de que tudo é possível quando se tem fé. Aí você olha aquelas contas que começam a chegar na sua casa, você não tem dinheiro para pagar. E aí você começa, aí eu não tenho dinheiro. Irmãos, eu quero te falar uma coisa. O seu Deus, o seu Pai, a Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata. Essa parte da Bíblia todo mundo gosta, né? Então, quando as circunstâncias aparecem na nossa vida, nós precisamos estar aliançados em Deus e proferir a nossa fé, irmãos. Falar com a nossa boca, a nossa fé. É uma coisa tão interessante que lá no livro de Romanos diz assim: se creres em teu coração que Jesus ressuscitou entre os mortos e confessar com a sua boca, serás salvos. É tão interessante que lá não está falando assim, você só precisa crer no seu coração. Você precisa crer no seu coração e falar. É tão importante o falar, irmãos. Você precisa falar com a sua boca. As palavras de fé, as promessas de Deus sobre a sua vida. Para que nos momentos que as circunstâncias tentarem roubar a sua aliança, você combate aquilo com fé. Você fala. Eu falei aqui segunda-feira que o poder da morte e da vida estão na língua. E que Satanás tem tentado implantar em nós uma cultura de morte. Quantos lembram que eu falei isso? Eu estou morrendo de frio, eu estou morrendo de fome. Eu estou morrendo de cansada. Então, para você ver o quão importante é o poder das palavras. O poder das palavras, da sua língua. Então, irmãos, quando as circunstâncias estiverem difíceis, você vai falar assim, ó, tá difícil, mas eu sou aliançado. Tá difícil, mas eu não abandono meu Deus. E outras coisas que nós podemos ver que tentam roubar a nossa aliança, sabe o que é? Pessoas. Fala comigo, pessoas. É impressionante, irmãos. Como que as pessoas tentam roubar tanto a nossa fé como a nossa aliança. E são as pessoas que nós mais amamos, que nos ferem, que tentam nos machucar, que tentam roubar a nossa fé e a nossa aliança. Às vezes, tantos sonhos de Deus, os sonhos de Deus foram abortados nas nossas vidas pela boca do outro. As pessoas começam a falar, e você começa a acreditar naquilo, aquilo começa a entrar na sua mente, e você começa a acreditar, e aí quando vai ver, você abandonou a sua aliança com o Senhor. Você abandonou a sua fé. Mas eu quero te falar uma coisa. Sabia que você tem domínio sobre a sua mente? Tantas vezes eu e meu esposo atendemos em aconselhamento e tantas pessoas falam: ai, é mais forte do que eu não consigo controlar a minha mente. Irmãos, você consegue controlar a sua mente, sabia? Vou fazer um teste com vocês. Eu vou falar assim, ó, 1, 2, 3, não é agora, calma, só estou explicando. E vocês vão começar a contar na sua mente até 50. Na mente, só na mente, tá? E aí, vamos lá. 1, 2, 3, pode começar. Agora, você vai falar bem alto o seu nome todo. Ei, mas essa aí tem um nome grande, viu? O que aconteceu com a contagem? Parou, porque ela teve que ouvir o que você falou. Então, meu irmão, quando vir pensamentos sobre a sua mente,
que você não vai conseguir, de que você não é nada, de que você não é ninguém, você abre a sua boca e fala: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso, eu quero ouvir o que Deus pensa ao meu respeito, não o que os outros pensam. Então, nessa igreja aqui, ninguém nunca mais vai falar que não consegue dominar a mente, porque você viu que você consegue dominar a sua mente. A mente é um órgão como qualquer outro do corpo. Você consegue dominar. Agora, cabe você a buscar as promessas de Deus, a proferir palavras de fé sobre a sua vida. Então, as pessoas podem falar o que elas quiserem sobre você. Pode te amaldiçoar. Sabe que a Bíblia diz que maldição sem causa, ela não encontra repouso. Então, as pessoas podem falar o que quiser sobre você, porque o mais importante é o que Deus pensa a seu respeito. Amém? Outra coisa que tenta nos roubar a aliança, que tenta roubar a nossa fé, sabe o que é? Coisas materiais. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Se eu tenho, eu sou feliz. Se eu não tenho, ai, meu mundo caiu. Como a gente determina nossa alegria por aquilo que nós temos? As coisas, irmãos, não podem determinar a sua alegria. O que você tem em Deus sempre será maior diante de qualquer coisa que você possua ou que você vier a possuir. Obrigado pelos améns aí, viu, irmãos? Vocês entenderam. Glória a Deus. O que você tem em Deus sempre será maior do que qualquer coisa que você venha possuir ou que você possua. Então, a sua alegria, irmãos, não está nessa terra. A sua alegria não pode estar condicionada. Comprei minha casa própria, agora eu vou ser feliz. Comprei um carrinho, meu Deus, eu não vou mais andar de ônibus. Nós precisamos aprender a viver com a nossa porção. Aquilo que Deus tem para você no hoje. Sabia que por muitos e muitos e muitos e muitos anos da minha vida, nós não tínhamos carro. Eu andava com o Gilson a pé, ia para aquele terminal. Meu Deus, eu faltava chorar quando eu ia para aquele terminal. Não existe terminal em Belo Horizonte, irmãos. Em Minas Gerais não existe esse negócio de terminal. Isso foi novo para mim. E aí eu vou contar um negócio para vocês bem engraçado. Logo quando a gente chegou aqui, a gente andava muito de ônibus. E aí, a gente foi para o terminal Papicu. E aí, eu e o Gilson, inocente, não sabia de nada, a gente estava com fome. A gente foi inventar de comer no terminal. Uma coxinha, gente, fora de brincadeira. A gente soltava a coxinha assim, ela quicava igual uma bola, assim, ó. O homem veio dar um suco para nós, que sem brincadeira, eu não sabia de que era o gosto. Eu sabia que ele era meio esverdeado, mas de que sabor ele era, eu não consegui discernir até hoje. E posso te falar uma coisa? Nós éramos felizes. Houve um tempo na nossa vida também que a gente foi abrir uma igreja lá no interior de Minas. E a gente andava muito, muito, muito mesmo, irmãos. A sorte é que na época nós não tínhamos as crianças, era só nós dois. Vou falar uma frase aqui para vocês que são casados e têm filhos, que tem sido a minha esperança. Esperança é o que vai acontecer no futuro, né? Casamento começa os dois e termina os dois. Então hoje, às vezes, eu morro de saudade de estar só eu e o Giz, mas futuramente vai voltar a ser só nós dois. Lindo isso, né? Então, as coisas materiais, elas não podem determinar a sua alegria, meu irmão. Se hoje a sua porção é andar de ônibus, glorifica a Deus e começa a ver a parte boa. Você não precisa de pagar gasolina, você não tem que pagar IPVA, pneu não vai furar. Então, comece a ver coisas boas. As coisas materiais, elas não podem determinar a sua alegria. A sua alegria precisa estar em Deus, em Jesus.
Amém? E você, uma coisa que o Gilson sempre fala, e é tão verdadeiro, você consegue viver com muito menos do que você imagina. Com muito menos do que você imagina. Hoje, irmãos, pode ter certeza que você tem muito mais do que você precisa. Eu tenho um hábito que eu aprendi isso desde criança. Sempre que eu ganho uma coisa, que eu compro uma coisa, eu desfaço de outra. Eu não gosto de acumular, eu não gosto de ter vários sapatos. Meu esposo até falou isso aqui esses dias. Eu não gosto, é de mim. Eu não gosto de ter coisas que eu não uso. Tudo que eu tenho no meu guarda-roupa são coisas que eu uso. O que eu não uso, eu sempre dou. Eu sempre abençoo alguém. Porque às vezes, aquilo que você tem, o outro não tem. Então, a sua alegria, ela não pode estar nas coisas materiais. Você tem uma alegria muito além disso, que é o Senhor. O Senhor é a sua alegria. Amém? E nós podemos ver também uma outra coisa que tem roubado a nossa aliança. Uma outra coisa que tem roubado a nossa fé. Ansiedade. Meu Deus. A ansiedade, irmãos, ela nada mais é do que falta de confiança. A ansiedade é falta de fé. E sem fé, e com fé, tudo é possível, irmãos. Então, a ansiedade, ela tenta, muitas das vezes, roubar a nossa confiança. A ansiedade traz dúvida. Não é verdade? Então, nós precisamos... Sabe o que a gente tem que fazer com a ansiedade? 1 Pedro 5:7. Vamos ler juntos? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Oh, aleluia! Ele tem cuidado de você, meu irmão. Ele tem cuidado da sua família, ele tem cuidado de tudo. Então, se você é aquela pessoa que está aliançado com o Pai, não tenha ansiedade, porque você acabou de ler, Ele tem cuidado de você. Amém? Ele tem cuidado da sua vida. Então, não permita que o medo, que a ansiedade roube a sua aliança e a sua fé, porque Ele tem cuidado de você. E lá em Abacuque 3:17, nós podemos ver algo que Abacuque estava sofrendo. Olha para vocês verem. Ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na videira, na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Só aí, Rafael. Abacuque, ele está falando de um problema, de umas circunstâncias, de uma ansiedade, de uma dor que ele estava vivendo naquela época. E nós podemos observar que tudo isso que Abacuque estava sofrendo era ligado à terra, era ligado à agricultura, era um problema que ele estava passando, provavelmente ele estava passando fome. E hoje, será que eu e você conseguiríamos falar assim, ó? Ainda que no meu ventre não haja filhos, ainda que eu esteja desempregado, ainda que eu sofra perdas, ainda que, eu não sei qual é o problema que você está vivendo. Ainda que a perturbação, ainda que a angústia, ainda que
Deus conhece o que você está passando. E é tão lindo ver que Abacuque, ele conclui esse versículo, esse capítulo, dizendo assim, lá no 18, Abacuque 18, ele diz que ainda que, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aleluia! Abacuque estava angustiado, atribulado, passando fome, ansioso, com tantas coisas, com tantos conflitos, mas ainda assim, eu exultarei, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É esse nível de aliança que o Senhor quer te levar, meu irmão. É nesse nível de fé, onde as coisas estão conturbadas, aonde está tudo difícil, mas você continua posicionado, aliançado, firme, com fé. Não são as circunstâncias que vão roubar a sua fé. Você pode glorificar, você pode dar um amém por isso. Não vai ser as circunstâncias que vão roubar a sua aliança. Não vai ser o desemprego. Não vai ser a falta de um casamento. Tantas mulheres falam, só vou ser feliz quando eu casar. Irmãs, lá em Isaías fala que o Senhor dos Exércitos é o seu marido perfeito. Não existe marido melhor. Irmãos, eu vou te dar a oportunidade de dar um aplauso melhor para o Rei dos Reis. Aleluia! Glória a Deus! Porque é para Ele, não é para mim, amém? Em todo tempo nós estamos condicionando a nossa aliança a algo. A nossa fé a algo. Você precisa se posicionar hoje, sabe em quê? Eu vou estar firme. Eu vou estar aliançado, não vai ser tribulação, não vai ser angústia, não vai ser decepção, não vai ser nada, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir vão roubar o meu amor por Ele, a minha aliança por Ele, a minha fé, a